Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Apenas este versículo. Estamos nesta noite tão especial para as nossas vidas, celebrando a Deus, adorando a Ele na beleza da sua santidade, neste culto missionário. E nós sabemos que missão é um projeto divino, está no coração de Deus. Nós lemos um texto que é muito conhecido dos irmãos, mas foi aqui que o Senhor me levou para tomar como ponto de partida para uma palavra. E eu gostaria de falar com os irmãos, tendo em vista que nós estamos em um culto missionário, a este ato tão importante que é de anunciar a palavra de Deus. E eu gostaria de começar dizendo ou perguntando por que fazer missão. Nós lemos no versículo de número 15 do capítulo de número 16, já ao final do Evangelho escrito por Marcos, quando Jesus Cristo vem dizer aos seus discípulos, na sua ordem, ele fala para os discípulos para irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, a resposta para a pergunta por que fazer missão é: porque é uma ordenança divina. Quando Jesus falou para os discípulos ir e pregar a palavra, ele estava falando no imperativo. Nós encontramos aqui uma ordem coativa, que é aquela ordem dada e aceita sem questionamento. Afinal de contas, quem estava falando era o próprio Jesus. E qual era a ordem? Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda. E eu achei interessante o texto, quando eu estava lendo, e até observei de uma maneira diferente. Acredito que o Espírito de Deus me fez entender. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque o texto fala pregar o Evangelho a toda. É interessante que ele não colocou a todos os filhos, ele colocou a toda criatura. Porque existe uma diferença entre um filho de Deus e uma criatura de Deus. Criatura são todos aqueles que foram feitos, foram formados por Deus. Logo, todos nós somos criatura. Agora, filho de Deus só são aqueles que se submetem à vontade do Senhor, que aceitam o senhorio de Cristo, que reconhecem Ele como um único e suficiente Salvador e andam os seus caminhos. E a justificativa para se fazer missão está justamente no fato da maldição do pecado. Quando Adão pecou, Deus disse a ele: maldita é a terra por tua causa. A justificativa então que nós encontramos para se fazer missão, a primeira é porque é uma ordem divina. O Senhor falou, ordenou para a sua igreja levar a sua palavra. E a segunda razão ou justificativa para se fazer missão se encontra justamente no fato de se existir o pecado. Se não existisse pecado, não se faria sentido fazer missão. Se não existisse pecado, não se faria sentido de falar de boas novas. Mas como o pecado é real, como o pecado existe e destrói, o pecado separa o homem de Deus, o pecado distorce, deturpa, desvia, faz o homem errar o alvo, perder o foco. Por essa razão, nós devemos fazer missão, dizendo para o mundo que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Eu não sei como tem se passado a sua vida, não sei se você tem anunciado a palavra de Deus, ou se você tem aproveitado o tempo fazendo outra coisa. Mas o Senhor nesta noite desperta a nossa consciência, dizendo de que nós estamos engajados neste grande ministério de pregar a palavra de Deus a toda criatura. Nós estamos na missão, no compromisso dado por Jesus Cristo para pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, nos hospitais, nas praças, nas ruas e em todos os lugares. A palavra de Deus deve ser anunciada por mim e por você. Glória a Deus. Como disse, o pecado separa o homem de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tiago 1:15 ainda fala que a concupiscência, ela faz com que o pecado nasça ou surja. E o pecado, nascendo por sua vez, ele gera a
morte. O pecado separa o homem de Deus. E uma vez o homem estando distante de Deus, o que lhe resta é a morte. E esta morte, ela pode ser a morte física. A morte física ocorre ou acontece quando a separação do homem interior do seu corpo acontece. Seja pelo envelhecimento, seja por doença ou por qualquer outra coisa. Existe também a morte espiritual, que separa o homem de Deus por causa do seu pecado. E existe, em terceiro e último lugar, a morte eterna, que é a separação eterna de Deus, por ter escolhido viver separado de Deus, vivendo uma vida de pecado. Então a morte, ou o pecado, melhor dizendo, ele gera a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas escute uma coisa nesta noite. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. O pecado abundou, mas a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado estendeu a sua cortina, Jesus Cristo foi lá com as suas mãos cravadas na cruz, derramando o seu sangue e mudando a história e o curso do homem, que por causa do pecado foi separado de Deus. E hoje nós podemos dizer, mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse Jesus nas nossas vidas, o que seríamos de nós? Eu acredito que, se não todos, mas a maioria que aqui me escuta, seriam 7 palmos de terra na cara. E como disse o salmista, a alma já estaria habitando a região do silêncio. Mas Deus, pela sua grande, rica e infinita misericórdia, tendo o seu único filho, Ele enviou para passar por tudo que passou, e todos nós conhecemos a sua história, desde o seu nascimento até a sua morte. E o propósito e o objetivo de Jesus na cruz foi trazer de volta o homem a Deus, foi conciliar a terra com o céu. E hoje nós podemos dizer que somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós podemos dizer que nós pertencemos a Deus, porque Jesus Cristo nos trouxe de volta para os braços do Pai. O pecado é terrível. E justamente por conta do pecado e pela inquietação e as grandes perguntas ou dúvidas ou questionamentos que carregamos em nosso ser com relação à nossa vida no porvir, o que acontecerá, e por essa razão existe um turbilhão de ideias, de filosofias falando com relação à vida do homem. Por que não falar do hedonismo, prazer pelo prazer? Por que não falar do epicurismo, que não existe vida após a morte? Que quando a morte existe, o homem não existe mais. Por que não falar que com medo e sem saber o que acontecerá, desde o início da civilização, homens e mulheres procuraram criar meios de poderem se proteger daquilo que é conhecido como o mal? Nós podemos lembrar, desde atrás, lá no passado remoto, quando os egípcios, nas suas técnicas de embalsamento, acreditando que poderia se existir uma vida depois da morte aqui na terra e que não no futuro, no porvir, que criava-se ou que colocava-se artefatos como jarros de cerâmica, como arcos, como flechas e outras coisas mais, próximo aonde estava sepultada aquela pessoa, porque acreditava-se que ali, em algum momento, ela iria ressurgir. Ou por que não falar de algo mais recente, como por exemplo a técnica da criogenia, que diz que pode se congelar o corpo porque existe uma possibilidade de trazer a vida. Mas escute-me nesta noite, por favor. A palavra de Deus nos diz que apenas Deus, em Jesus Cristo, é que pode ressurgir o homem dos mortos. A palavra de Deus diz que apenas Deus, através de Jesus Cristo, é que pode trazer o homem da sepultura. E além de trazer o homem da sepultura, pode lhe dar certeza de vida eterna. Quando nós observamos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse,
nós podemos encontrar que a palavra pecado está destacada nos textos, de forma que nós observamos o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro do Gênesis, e apenas estes dois livros, ou melhor dizendo, esses dois capítulos deste livro, o capítulo 1 e o capítulo 2, e agora, os últimos capítulos do livro do Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, é que trazem uma exceção à regra, de sorte que apenas de toda a Bíblia, 4 capítulos é que fogem à regra, quando nos 2 primeiros capítulos do primeiro livro, nós encontramos um homem com uma natureza pura, sem pecado. E agora, apenas lá nos capítulos 21 e 22, após a restauração no futuro milênio, é que nós vamos encontrar agora um homem sem pecado, com uma natureza transformada. Porém, o intervalo que existe desde o capítulo 2 de Gênesis ao capítulo 21 de Apocalipse, toda a história está comprometida pelo pecado. E por diversas vezes nós encontramos homens e mulheres pecando e ferindo a santidade de Deus, andando na contramão de Deus e cometendo pecado. De sorte que o capítulo de número 3 do livro de Gênesis, que relata a história da queda do homem, serve como uma síntese de toda a história do homem no que diz respeito à matéria de pecado. E desde este capítulo, desde este momento até o presente momento, o homem cada vez mais, a passos largos, ele se distancia de Deus, fugindo da cruz de Jesus e procurando satisfação nas coisas aqui da terra, alimentando a sua carne, entristecendo a Deus e colocando o seu espírito em uma situação de dificuldade espiritual por conta de uma grande carga de pecado carregada sobre os seus ombros. De sorte que nós podemos observar a pré-história do pecado. Os 2 primeiros capítulos do primeiro livro. A história do pecado, do capítulo 3 até o versículo 20 de Apocalipse. E a história do pós-pecado, capítulo 21 e 22. O fato é que Adão errou. O fato é que Adão pecou. E quando Adão peca, todos nós pecamos juntamente com ele. Porque herdamos dele a sua natureza, a natureza do pecado. A natureza do pecado é diabólica. A extensão foi universal. E está escrito que todos pecaram e foram destituídos, foram separados da glória de Deus. Se tivéssemos tempo para discorrer os detalhes com relação à matéria de pecado, e tivéssemos uma grande capacidade intelectual, passaríamos uma noite inteira falando com relação a este assunto. Mas o fato é que a história não terminaria triste, não terminaria com um ponto final. A história terminaria com um final feliz, porque neste momento, dentro da história, abre-se uma porta no tempo e no espaço. Deus dos céus envia o seu Filho Jesus Cristo para colocar um ponto final na história de pecado existente na terra, para colocar um ponto final nas correntes que prendia o homem enquanto pecador. E nós encontramos o remédio para o pecado sendo o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o sangue de Jesus Cristo. E podemos concluir dizendo de que, quanto à salvação, o homem depende de Deus. E que quanto a si mesmo, ele é fraco e despreparado. E esta verdade é entendida por poucas pessoas, e é justamente por isso que existe uma grande quantidade de pessoas que pensam que pode alcançar a salvação através das suas obras. E é por isso que, em nome do amor ou da caridade, doam cestas básicas, doam agasalhos, roupas e outras coisas mais, pensando que este ato por si só vai trazer a salvação para ele ou para ela. Mas nesta noite eu vim falar não de religião, porque religião é um conjunto de homens e de mulheres que querem alcançar a salvação a partir dos seus atos, a partir das suas obras. Mas nesta noite eu vim aqui, com a graça de Deus, falar acerca de cristianismo.
E cristianismo é Cristo vindo até a pessoa do homem pecador, através de Jesus Cristo, para resolver o seu problema, arrancando de sobre si os seus pecados e levando ele de volta para Deus. Cristianismo é Deus vindo até o homem, na pessoa de Jesus Cristo, para poder resolver o seu problema. Jesus sim, pode resolver o problema do homem. Eu não sei qual o seu problema. Não sei se é de ordem espiritual. Eu não sei se enquanto a palavra está sendo ministrada, o Espírito de Deus está colocando diante de você a palavra como um espelho. E agora neste momento, neste exato momento, você está se enxergando e está dizendo assim: quão pecador eu sou. Eu carrego em mim um fardo pesado. E você agora, mediante a palavra de Deus, está se enxergando com todos os defeitos que você carrega, com todas as imperfeições, as palavras erradas que pronunciaram-se da sua boca, os comportamentos e atitudes erradas que você tomou, e você neste momento está dizendo: o que será da minha vida? Mas o Espírito de Deus te trouxe nesta noite para mudar a história da sua vida, para mudar você, tirar você dessa circunstância, dessa situação, e lhe transportar para o reino do Filho do seu amor. Jesus salva também na noite missionária. E se alguém nesta noite está precisando de salvação, Jesus Cristo está com os braços abertos para salvar você nesta noite. Quiseram comprometer a divindade de Jesus, e ainda hoje querem apagar Jesus da história. Mas se nós pudéssemos rapidamente traçar um paralelo entre o primeiro Adão, aquele que infelizmente pecou, e o segundo Adão, aquele que foi perfeito e que por essa razão pode justificar um homem no seu erro, nós poderemos observar coisas interessantes com relação ao paralelo traçado entre os dois. Quando o primeiro Adão peca, perceba o lugar que ele estava no paraíso. O segundo Adão, quando foi tentado, aonde ele estava? No deserto. O primeiro Adão, quando pecou, quando errou, ele estava não apenas só, mas ele estava acompanhado. O segundo Adão, por sua vez, ele estava só. Não tinha com quem conversar e discutir acerca daquela tentação. O primeiro Adão, diz a Bíblia, que ele estava cercado de toda sorte de árvores com frutas deliciosas ao paladar. O segundo Adão, por sua vez, depois de 40 dias tendo jejuado, estava faminto. Você não faz ideia. Não pense você que naquele momento o segundo Adão estava como Deus. Não, ele estava como homem. Nós não fazemos ideia da agonia, do sofrimento de Jesus naquele momento como homem, para suportar aquela dificuldade. Mas eu quero crer pelos olhos da fé que quando o inimigo estava tentando ele, oferecendo para que ele pecasse, ele conhecendo todas as coisas, ele olhou assim para o futuro, e nesta noite ele enxergou a vida do irmão Daniel. Ele enxergou a vida do pastor Severino e dos demais que aqui estão. E ele concluiu que se naquele momento ele falhasse, seria destruição certa para as nossas vidas. E ele disse: vou insistir, porque vai valer a pena. Porque se aqui eu sair vencedor, terá vitória para ele no futuro. Então, nesta noite, receba de Deus vitória para você. Porque o segundo Adão, ele venceu para que nós pudéssemos nesta noite vencer juntamente com ele. Deus pegou o seu único filho e tornou ele um grande missionário. A minha oração é que nesta noite o Espírito de Deus nos desperte quanto ao evangelismo, e que a gente possa evangelizar. Quando eu digo isso, eu não digo apenas chegar aqui ao domingo ou outro dia, se reunir com os irmãos e sair pelas ruas. Quando eu digo isso, eu me refiro à oportunidade, lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na rua, onde quer que você esteja. Aproveite a oportunidade e fale para ele, fale para ela, que o céu é real, mais real do que nós possamos imaginar. Que nós precisamos do perdão de Deus para as nossas vidas, porque somos pecadores. E que se nós não recebemos a redenção, nós não veremos a Deus. Que possamos voltar para casa nesta noite com esta consciência ativa. E que possamos anunciar a palavra de Deus com ousadia, aonde quer que a gente esteja. Que Deus em Cristo possa continuar ajudando a igreja no nome de Jesus.